eu peço que, se for regimental, que seja retirado essa urgência simples. Eu não sei se pode se retirar a urgência simples? Sim. Pronto, é isso que eu peço, para que o sindicato tenha tempo de sentar com o executivo e os representantes da categoria para discutir melhor essa reforma, certo? Para tentar implementar as sugestões de melhoria que nós já temos e, se possível, conseguir mais algumas. Porque é essencial que faça isso. Só para ser redundante, o prefeito pode fazer a reforma. Ele não precisa e não deve fazer uma reforma tão cruel. Tem perfeitas condições de rever algumas questões e minimizar isso daqui. Tem. Ok. Tem. Obrigado. É o nosso pedido. Muito obrigado. Um bom dia aos ouvintes, bom dia servidores, internautas, bom dia Pedro Igor, bom dia Bandeira. Pedro Igor e o Bandeira é a galerinha que faz esse programa aí ao ar, viu, pessoal? Logo mais este programa estará nas nossas redes sociais também. Hoje são 2 de julho de 2022. Eu sou Águida Maria e este é o programa Sindicato em Destaque, que trará assunto do interesse dos servidores. Como você já ouviu aí pelo início, o assunto principal de hoje é a reforma da Previdência, nossa Previdência, né, que preve. Mas também nós falaremos sobre a audiência que aconteceu esta semana com a promotora Raquel, né, sobre um terço da jornada extraclasse dos professores. Falaremos também sobre pagamento do mês de junho de 2022. Iniciando os nossos assuntos aqui pelo nosso funcionamento, né, do nosso Sindicec, lembrar você que este mês de julho, como acontece em todos os meses, em todos os julhos, né, o Sindicec abre suas portas de 7h30 da manhã até às 12 horas. O WhatsApp 997233133 também terá este horário de funcionamento. Então, mês de julho, o nosso horário é diferente. Até o dia 31 de julho, a gente atende o WhatsApp e abre a sede do Sindicec até o meio-dia, de segunda a sexta-feira. Todos os nossos serviços continuam disponíveis, todos aqueles serviços que oferecemos no dia a dia, informações, encaminhamentos e tudo mais que seja do interesse e do direito do servidor que nós costumamos fazer, esses serviços continuam funcionando plenamente. Apenas se reduz um pouco o horário de funcionamento da entidade no mês de julho. Você pode nos procurar na rua Dias Ferreira 103 ou pelo telefone 34410046 ou pelo WhatsApp 97233133. Tudo isso até o meio-dia, até às 12 horas, de segunda a sexta, neste mês de julho. Pronto. Sobre a folha de pagamento do mês de junho de 2022, o Quiprev pagou no último dia 30, os seus segurados. A educação, até agora, que este programa foi gravado no dia 1º, à noitinha, né? Eu andei lá na Secretaria na Prefeitura, às 17h30. Andei lá na Tesouraria, o Davi me falou que ainda tinha esperança de sair pagamento, né? No dia 2. Estava esperando o retorno do RH, que tinha dado uns problemas lá. Lá da Tesouraria, passei no RH, as meninas do RH disseram que ainda tinha esperança de sair o pagamento, né? No dia 2, porque estavam resolvendo os problemas lá que aconteceram. De modo que, como hoje já estamos no dia 2, se o pagamento tiver saído, vocês já sabem, né? Já está
todo mundo já sabe. Se não tiver saído, estes aí foram as justificativas que eu recebi lá na prefeitura no dia 1º. Porque eu não sei o que está acontecendo com essa prefeitura, com esse RH, com essa educação. Eu não sei o que está acontecendo com esse povo, que pelo menos na educação, todo mês tem uma quizila de problema de computador, problema não sei de que, problema de arquivo, problema daquilo outro. Desde janeiro, vocês já repararam que ainda não teve sossego de janeiro para cá. Todo mês tem alguma coisa que faz atrasar o pagamento. Foi muito raro de janeiro até agora sair um pagamento no dia aprazado pelo prefeito, né? Que é dia 31 de cada mês. Assim, pessoal, antes que eu me esqueça, o pagamento desse mês de junho, ele vem acrescido do 1/3 das férias, né? Para os professores. Também esta semana, pessoal, foi enviado ofício à secretária de Educação solicitando o pagamento da primeira parcela do 13º salário dos servidores da educação, posto que a educação tem dinheiro para isso, né? Tem bastante dinheiro da educação, tá chovendo dinheiro lá, né? Tem muito dinheiro para pagar a metade do 10º agora no mês de julho, para todos os servidores da educação, certo, gente? A gente não pediu só para profissional, a gente pediu para todo mundo. Ainda, né, mais uma notícia antes de entrar no assunto do projeto de lei complementar número 11, né, que já foi aprovado, já virou lei, já falaremos mais dele. Esta semana, no último dia 1º de julho, a gente teve uma audiência com a promotora de justiça, doutora Raquel Costenaro, o assessor da Secretaria de Educação, Paulo Lira, a secretária de Educação, Sandra Castro, o procurador, né, do município, Giliardi, e o nosso assessor jurídico, doutor Valdeci Alves. Tinha mais a presença dos professores Ronaldo Guilherme e Júnior Maciel, e estávamos também o Valíris e eu. O assunto dessa audiência com a promotora era o terço da jornada extraclasse dos professores. Como vocês sabem, um professor fez uma denúncia que não estava sendo cumprido o 1/3 da sua jornada extraclasse, né, assegurado pela Lei 11.638. A promotoria abriu um procedimento, né, pediu manifestação da prefeitura e a gente pediu uma audiência com ela para discutir o assunto. Esta audiência aconteceu ontem e lá foram colocadas, né, todas as partes se manifestaram e foi dado um prazo sugerido pelo doutor Valdeci, porque a secretária Sandra Castro, ela estava querendo prazo, né? A doutora Raquel, ela pediu um prazo para encaminhar as coisas, né? Ela perguntou em que tempo a Secretaria de Educação poderia encaminhar as coisas, dar algum retorno sobre essa questão do 1/3 de planejamento. Ela perguntou isso diante das explicações que a secretária deu, né, sobre o não cumprimento do 1/3 do planejamento, também sobre as colocações do Paulo Lira, né. A secretária falou janeiro de 2023, mas o doutor Valdeci sugeriu 30 dias, né, para a Secretaria de Educação apresentar um planejamento, apresentar números. Tem muita coisa que ela precisa apresentar no próximo dia 1º de agosto, né, de 2022. E quando for nesse prazo, a gente volta ao assunto, porque a partir daí serão
tomados outros encaminhamentos a respeito do 1/3 do planejamento, do 1/3 da jornada extra classe para os professores. Agora vamos tratar aqui do nosso principal assunto. Agora é o projeto de lei complementar número 11, que foi aprovado na última quarta-feira, né, na última sessão desse semestre, né, no dia 29 de junho. Foi aprovado sobre os protestos dos servidores que estavam presentes na Câmara, né, e sobre as argumentações do Sindicec para que não fosse aprovado esse projeto assim de maneira tão abrupta, né? A gente tinha pedido que fosse retirado o regime de urgência simples, né? Porque em sendo retirado o regime de urgência simples, a gente teria tempo de conversar com o executivo, de levar as nossas propostas, de conversar de novo com os servidores, de colocar mais propostas, porque tinha muita coisa a se melhorar naquele projeto de lei. Esse projeto de lei complementar era tipo assim, um Ctrl+C, Ctrl+V da reforma da Previdência que foi aprovada em 2019, né? A reforma a emenda 103. Mesmo que o presidente da Câmara, o vereador François, tenha dito várias vezes, né, durante a sessão que não tinha como modificar, que era lei federal, tinha que cumprir, que tinha prazo para aprovar essa reforma, não era bem assim. A Câmara perdeu a oportunidade, né, de atender o servidor melhor, de dar mais um prazo para a gente fazer todas as mudanças que a gente queria fazer. Isso estava nas mãos deles. A Câmara devia ter sido protagonista, né, da situação pelo menos uma vez na vida, porque o que a gente sempre vê por aqui é tudo que vem do Executivo, a Câmara aprova, baixa a cabeça e aprova. Havia 16 vereadores presentes na sessão, o presidente da casa não vota, né? Então, eram 15 votos. 3 vereadores votaram contra o projeto de lei e o restante, os 12, votaram a favor. Todas as vezes que alguém falava em adiar o prazo, em retirar, todas as vezes que a gente falou em retirar a urgência simples para se discutir melhor o projeto, o presidente da Câmara dizia, mas tem prazo. Aí às vezes a gente falava outra coisa, mas é dia 30 de junho, mas o prazo é dia 30. Assim, a não ser que a gente tenha toda a razão e o prefeito queira se beneficiar daquelas benesses da portaria 360, esse prazo não existia, como já foi falado. E se o prefeito queria realmente que esta lei fosse aprovada até o dia 30, ele devia ter mandado essa lei com tempo, com antecedência, para a gente discutir, como já foi falado. E a Câmara devia ter prorrogado esse prazo de discussão, porque não se mexe assim com a vida dos outros desse modo, né? Desse modo abrupto, desse modo tão tempestivo. O presidente da Câmara alegava, mas é desde 2019, exatamente. Mas as pessoas só precisam discutir e melhorar os projetos, senhor presidente. O senhor é testemunha disso. Sabe por quê? Porque a gente levou umas sugestões e algumas sugestões nossas foram, inclusive, atendidas. Mas só que não tinha só isso, senhor presidente François Saldanha. Tinha mais coisas, a gente precisava de mais tempo para encontrar mais melhorias. A Previdência ia ser aprovada sim, a nossa. Mas
a gente ia dar uma melhorada nesse projeto de lei, a gente ia dar uma melhorada na lei a ser aprovada, porque é muito melhor a gente melhorar a lei antes dela ser votada, do que a gente ter que revogar, emendar depois, né? Suprimir artigo, botar artigo, arrumar depois. Era isso que a gente queria. Foi isso que a gente foi pedir na Câmara, e foi isso que a Câmara nos negou. Ela nos negou o tempo de correr atrás das melhorias daquilo que vai impactar a nossa própria vida. E não é pouca gente. São cerca de 2.500 servidores na ativa e cerca de 1.000 no QUIPREV. Então, quando se reforma uma previdência nos moldes do que reformar a nossa, você impacta a vida de pelo menos 3.500 pessoas, né? Aí, se for levar em conta as famílias, que a maioria dessas pessoas tem uma família que dependem de si, tudo é um impacto na vida de muita gente, para se fazer assim, sem nem dar chance a pessoa se adequar a alguma coisa, sem nem dar chance a pessoa de dar uma opinião de melhoria, que era exatamente isso que a gente estava querendo fazer. Esta lei aí, o projeto de lei vem com a data de 22 de junho, mas na verdade, ele no dia 22 de junho, ele ainda estava, ele foi dito pra gente que ia o projeto. Ainda estava passando por AGIR. Só nos foi publicado mesmo, só nos foi entregue mesmo no dia 24, ao meio-dia. Mesmo assim, com toda essa correria, ainda deu tempo a gente reunir a categoria na segunda-feira e encaminhar várias ideias para melhorar o projeto, também como encaminhar várias reivindicações que o prefeito precisa atender também, certo? Coisas essas que foi inclusive criticado pelo líder do governo, que o sindicato está trazendo demandas. Gente, tudo é demanda. Senhor vereador Pedro Paulo, é do conhecimento de Vossa Excelência que todas as demandas que o sindicato leva, elas são demandas legais, elas são demandas justas, e elas deveriam ser muito levadas em conta e levado em consideração e receber o apoio da Casa Legislativa. Quando a gente esteve lá, todas as demandas, eu falei em demandas represadas, o vereador criticou, né? Mas é porque eu estive lá na Câmara no mês passado, né, para pedir apoio sobre a campanha salarial, e eles se limitam a balançar a cabeça e dizer, tudo bem, a gente apoia. O presidente disse, a gente apoia, mas e aí? Faz o quê? Mexe que pauzinho. Qual é o caminho que abre? Qual é o caminho que ajuda a abrir? Não ajuda, né? Não ajuda. Mas, especialmente nesse projeto de lei, algumas das nossas reivindicações foram, pelo menos foram colocadas lá para serem mudadas no projeto de lei original. Segundo me informou a assessora jurídica da Câmara, a doutora Vanessa, foi enviado à prefeitura, né, as sugestões de mudança para mudar no projeto original e a lei ser sancionada, né? E a sugestão de mudança. A gente não teve acesso ainda ao texto das mudanças, viu? Mas houve mudança no artigo 49, que diz respeito à licença para a candidatura de mandato eletivo. O artigo 90, com respeito à pensão por morte. O artigo 108, regra de transição. O artigo 90 e o artigo 108 eram duas reivindicações do Sindicec, viu? O artigo 109 também, que diz respeito
ao cargo de professor. O artigo 134 também era dos pedidos do Sindicec, que é sobre a vigência da lei, e foi acrescido o artigo 135. A gente ainda não tomou conhecimento do que está escrito aí nessas mudanças, mas esperamos que seja mudança para melhor, né? E agora, por quê? Porque agora que o projeto de lei já foi aprovado e como o prefeito tinha tanta pressa para que ele fosse aprovado, vai ser sancionado, a gente precisa agora, né, já entrar em campo para fazer mudanças nessa lei, certo? Já que a gente não concorda plenamente com os termos pelos quais ela foi aprovada, mas o executivo ele tem autonomia, né, para sancionar uma lei e mandar uma sugestão de mudança na lei. Como a gente já sabe, se mandar uma lei, o executivo mandar qualquer coisa para a Câmara aprova. Então, como ela demonstrou agora, nessa última quarta-feira, então vamos agora, né, tentar com o executivo as mudanças, né, mais mudanças, né, vamos tomar conhecimento primeiro da real mudança que aconteceu aqui nesses artigos que eu citei, e em seguida a gente vai tratar com o executivo para conseguir mais alguma coisa a respeito de melhorias nessa lei, né? Na hora que o senhor prefeito quiser melhorar alguma coisa aqui, mudar alguma coisa, ele pode perfeitamente mandar um projeto de lei para a Câmara. Também, lembrando, gente, que a gente está em plena campanha salarial ainda, tem assuntos cruciais da nossa pauta de campanha que o prefeito ainda não atendeu. No último dia 22, quando a gente esteve reunido com ele para discutir o andamento da campanha e pedir mais uma vez, argumentar com ele da necessidade, da possibilidade de ele conceder um reajuste aos profissionais que ganham acima, aos servidores, né, que ganham acima do salário mínimo, que estão há mais de 10 anos sem um reajuste. Isso é muito cruel com essas pessoas, gente. Pelo amor de Deus, isso é desumano. Mas o prefeito, mais uma vez, disse que não tinha como conceder isso, que ia precisar disso e daquilo, mais 15 dias. Em 15 dias, a gente vai sentar de novo, porque eu preciso fazer um estudo. Eu não sei que tanto estudo é que eles estão fazendo lá, que não consegue terminar. Mas, em 15 dias... Os 15 dias que ele falou, já que a gente esteve reunido no dia 22 de junho, os 15 dias que ele falou, dá dia 6 de julho. Então, como essa data é no dia 6 de julho, ele mesmo deixou marcado, ele pessoalmente... O prefeito Cirilo Pimenta pessoalmente marcou com a gente. Em 15 dias, a gente senta de novo. Ele disse na nossa frente, sentado na nossa frente ali no auditório. Então, 15 dias dá dia 6. Já mandamos ofício para ele, lembrando para ele que ele marcou nova reunião no dia 6 para tratar especificamente do reajuste dos servidores que ganham acima do salário mínimo. A gente já mandou ofício e pediu confirmação. Posto que, diante do projeto de lei que ele estava mandando, a gente disse também para ele que tinha necessidade da gente passar isso para a categoria, colher as opiniões, as informações e as solicitações da categoria e conversar com ele. Ele falou, ok, conversaremos. Então, como o prazo era muito curto, a gente reuniu a categoria no menor tempo possível que a gente conseguiu, né? Comunicamos a ele, pedimos a audiência para discutir o assunto.
não respondeu. Quando a gente estava lá na Câmara, na quarta-feira, chegou um ofício da secretária de gabinete avisando que o prefeito não poderia nos atender porque ele estava viajando para Brasília, ia viajar para Brasília esse dia 29. Aí ficou muito estranho, porque depois as pessoas terça-feira a gente sabia que ele estava aí, porque ele foi visto por muita gente. O prefeito tá aí, tá, ok. Todo mundo estava vendo ele aí. Aí eu enviei ofício, né? A gente já sabe, a gente já diz, olha, na hora que o senhor puder chamar, a gente vem. A gente já acostumou reunir aqui até de noite, porque é a hora que dá certo para reunir todo mundo. Então, ele poderia ter chamado o sindicato em respeito à categoria, em respeito aos anseios da categoria, não chamou. Aí disse, a secretária de gabinete disse que ia viajar para Brasília. Só que quando foi no dia seguinte, já estava ali, de manhãzinha cedo, no evento, né? Aí, ou seja, o prefeito tinha possibilidade de já ter citado com a gente, já ter conversado, já ter encaminhado mais mudanças para o projeto de lei que foi aprovado, mas não o fez. Mas nós esperamos que a agenda do dia 6 de novembro, aliás, do dia 6 de julho seja cumprida, porque ela já ficou marcada há 15 dias atrás. O prefeito sabe da urgência de se tratar desse assunto, ele sabe da necessidade e da importância de conceder um reajuste para esse pessoal. O prefeito sabe. A gente já conversou isso, já passamos todos os argumentos para ele. Até agora se mostrou insensível a esse respeito. Pode-se dizer assim. Ah, porque tem problema esse, problema aquele, mas são problemas que dá para encaminhar. Porque a gente tem, a prefeitura tem que entender, o prefeito tem que entender que reajustar o salário do servidor também é lei. Gente, pelo amor de Deus, as prefeituras têm que pelo menos repor pelo menos a inflação no salário, assim como o governo federal repassa no salário mínimo, como repassa nas aposentadorias. A prefeitura tem que ver isso também. Senhor prefeito, a gente pede mais uma vez a sua sensibilidade, a sua empatia a respeito desses servidores que estão há mais de 10 anos sem um reajuste. Agora vão ser penalizados com o aumento de 3%, né, na alíquota de desconto da Previdência, o que acarreta uma redução de 3% no salário dele. A pessoa já está com o salário defasado, vai mais ter redução. Aposentados que vão ter as suas aposentadorias taxadas. A gente espera, senhor prefeito, conversar demoradamente com o senhor também a respeito dessa lei complementar número 11 e que já sejam encaminhadas as mudanças que precisam ser feitas aí nesta lei, tá bom? Aguardamos uma reunião no dia 6 de julho com o senhor prefeito Cirilo Pimenta. Temos muito a conversar, muito a tratar. E o nosso tempo acabou, pessoal. Bom fim de semana para vocês. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa, se Deus quiser.